95% de nossas atitudes e resultados acontecem através da programação mental que recebemos nos primeiros 7 anos de vida. Aquele é o período que recebemos as informações de como viver a vida. E é por isso que, em muitos casos, os pobres permanecem pobres e os ricos permanecem ricos. Preste atenção em uma importante informação. Sabe o filme Matrix? Ele não é ficção científica. Matrix, na verdade, é um documentário. Todo ser humano, nos primeiros 7 anos de existência, vive em estado de hipnose. O cérebro de uma criança com menos de 7 anos está em uma frequência vibracional mais baixa. Essa informação é obtida graças à ciência e tecnologia, que permitem fazer essa medição através de um monitor de ondas cerebrais. Nesse equipamento, você é capaz de ler a atividade cerebral eletromagnética. Uma criança com menos de 7 anos tem uma vibração abaixo do estado de consciência. E essa frequência é constante em uma onda chamada teta. Teta é o subconsciente, é a imaginação. É por isso que as crianças brincam de piquenique com comida falsa. Mas para elas, na verdade, é algo real. Uma criança monta em uma vassoura e pensa que é um cavalo. Isso é a frequência teta, a imaginação. Teta também é hipnose. Agora me acompanhe nesse raciocínio. Esse período antecede a fase de se tornar consciente. Se você não tiver nenhum programa, do que você estará consciente? Então, a natureza faz os primeiros 7 anos os tipos de programas necessários para viver neste planeta. Eu digo, como isso é possível? Ouça bem, teta é hipnose e você apenas assiste. Você observa seus pais, você observa seus irmãos e sua comunidade. Porque você tem que aprender os milhares de padrões e comportamentos acerca de viver. Apenas para ser um membro funcional de uma família e um membro funcional de uma comunidade, existem regras. E para ensinar essas regras a uma criança, você não precisa colocá-la em execução por 7 anos. As crianças apenas observam e gravam a informação em sua mente. E então eu digo, qual a relevância dessa informação para a vida adulta? Porque esse pode ser um fato infeliz. 95% da nossa vida vem desses programas do subconsciente que são gravados nos primeiros anos da infância. Diariamente, estamos usando apenas cerca de 5% da consciência, o que é o criativo. Isso mesmo, apenas 5%. E você enxerga isso porque o chamado subconsciente está abaixo da consciência. Uma criança não está funcionando em consciência até os 7 anos de idade. Antes dos 7, é somente um registro direto das informações que são recebidas. O que quer que tenha sido dito, ela somente grava no subconsciente. Então, se o pai ficar bravo com a criança e disser "Você não merece isso, você não merece aquilo, saia daqui", a criança não estará entendendo conscientemente o que você quer dizer. A criança simplesmente acabou de gravar "Eu não mereço". Agora, se isso for repetido várias vezes, especialmente em uma situação que envolvam emoções, será absorvido de maneira mais profunda. E agora imagine que essa criança é você e agora está em seus 30, 40, 50 anos. Qual será o seu comportamento em 95% do tempo? A resposta está diretamente conectada com o que vem do programa. Eu não mereço. Bem, e o que isso significa? Inconscientemente, você irá se sabotar, somente para ter certeza de que o programa está correto. Dessa forma, estará tornando o programa verdadeiro, ajustando seu comportamento para atender aos fundamentos do programa. Olha, isso não é nenhuma novidade. Quero dizer, no famoso livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre, o autor basicamente diz: se você vem de uma família pobre, com mentalidade pobre e luta a vida toda para tentar ficar rico e manter a riqueza, provavelmente você não vai conseguir. E se você vem de uma família rica, com pensamento de abundância, você pode ser estúpido a vida toda e mesmo assim sobreviver vivendo bem.
Não porque estava usando seu consciente para isso, mas porque passou a executar comportamentos inconscientes que foram transferidos de famílias ricas para suas crianças, o que gerou a mente subconsciente. Isso acontece porque eles estão fazendo os movimentos certos inconscientemente. Agora, se eles usam sua mente consciente, então eles parecem estúpidos. E acontece a mesma coisa com pessoas pobres. Pessoas pobres têm crenças familiares como: você não consegue, a vida é uma luta, as coisas estão difíceis, quem você pensa que é? E se esse for o programa inserido em sua mente durante a infância, então ao longo do dia, você irá obtê-los em 95% do tempo. Você sabotará a si mesmo. E é por isso que os pobres permanecem pobres e os ricos permanecem ricos, por causa da programação. Muitas pessoas leem livros de autoajuda. Agora vem a pergunta: a vida delas mudou? Provavelmente não imediatamente, porque é apenas informação consciente. Portanto, além de ler um livro de autoajuda, também vá a uma palestra, ouça um seminário, busque vídeos e mais informações. E assim, a mente consciente passará a ter alguma consciência. Mas a mente subconsciente não aprende dessa maneira. A mente subconsciente aprende de duas maneiras fundamentais naturalmente. A primeira é através da hipnose, que acontece nos períodos dos primeiros 7 anos. E a segunda, após os 7 anos, se dá através da maneira como você coloca novos programas em sua mente e a constância da repetição, ou seja, colocando em prática por várias vezes. Por exemplo, se você quer dirigir um carro, você não aprendeu o jeito certo de como se sentar no banco com uma chave. Você teve que praticar a forma de dirigir o carro. E quando você começou a aprender o alfabeto? Quantas vezes você foi de A a Z, falando, lendo e escrevendo? Provavelmente centenas e centenas de vezes. Mas depois de concluí-lo, você não precisou voltar a praticar, pois se tornou algo rotineiro, automático e natural. Então existem duas fases às quais você deve treinar a sua mente subconsciente: hipnose e repetição. Se você não é uma pessoa feliz e quer ser uma pessoa feliz, você deve repetir o tempo todo: eu sou feliz, eu estou feliz. Bem, mas na realidade, você não parece feliz. Mas afinal, com quem você está falando? Você estará falando com seu subconsciente e alterando a programação através da repetição. Quando o subconsciente absorver essa ideia, você passará a ficar feliz, pois 95% da sua vida vem através dessa mente subconsciente. E acredite, chegará um ponto onde o subconsciente dirá: eu sou feliz. Você não precisará ficar reforçando isso, pois será automático. Eu sei que o processo é repetitivo, mas esse é o segredo para colocar uma nova programação em seu subconsciente. Você pode utilizar técnicas para relembrar, como por exemplo, colocar papéis colados em sua geladeira ou em seu escritório. Mas essa é apenas mais uma sugestão, o que não é uma repetição. Auxilia em partes, mas não substitui o ato de repetir. A repetição é um hábito. Você precisa criar o hábito. Então, você tem que fazer algo religiosamente no sentido de repetir, repetir e repetir para que então funcione. Por isso que utilizamos como rotina as frequências de sons binaurais, a técnica de visualização criativa e a lista de afirmações. Se você estiver buscando reprogramar seu subconsciente, faça isso todas as noites antes de você deitar para dormir. No momento em que você está caindo no sono, a consciência está se desconectando. O próximo período de sua operação cerebral, onde a sua consciência está desconectada, é a teta, que é a mesma frequência cerebral dos primeiros 7 anos. Então, se você colocar um par de fones de ouvido à noite, um pouco antes da sua mente consciente se desconectar, com um programa sobre o que você gostaria que fosse verdade em sua vida, esse programa será reproduzido dentro de seu subconsciente. Nesse momento, você não estará trabalhando em sua mente consciente, pois ela estará desligada.
A partir daquele ponto, as informações estarão indo direto para a mente subconsciente. Por isso, é chamado de auto-hipnose. E você não precisa ir a um hipnoterapeuta. Você só precisa descobrir qual programa que você gostaria de ter e que ainda não tem. Lembre-se sempre que 95% da sua vida vem do subconsciente. A sua vida é uma impressão do seu comportamento subconsciente. Então, você não precisa parar para analisar o que aconteceu. Eu ainda lhe digo mais: pare agora e olhe para a sua vida. As coisas que você gosta e que entram nela, somente entram porque você tem um programa que as apoia para chegar ali e permanecer ali. Agora pense nas coisas que você trabalha duro para almejar, que aos seus olhos parecem difíceis e que você precisa se esforçar muito para acontecer. Afinal, qual a razão pela qual você deve trabalhar tão duro para conseguir? Inevitavelmente, você tem um programa implementado no subconsciente que não suporta essa sua busca e a todo instante está tentando voltar ao padrão implantado no começo. Então, você deve parar e se questionar: em que áreas estou sofrendo? Porque aonde quer que você esteja sofrendo, inevitavelmente, há um programa em seu subconsciente que não suporta o destino de mudança que você está procurando. Portanto, se você está infeliz com alguma área de sua vida, saiba que você tem o poder de acessá-la e reprogramar sua mente subconsciente. Aqui no Joga pro Universo, você tem a oportunidade em aprender técnicas e utilizar as músicas quânticas necessárias para ter sucesso nesse processo. Os links mais importantes estarão disponíveis aqui embaixo na descrição para que você possa otimizar a sua jornada e conquistar uma vida extraordinária. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os conteúdos semanais sobre reprogramação mental, lei da atração e frequências de sons binaurais. Além de deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual a área de sua vida que você está precisando ressignificar. Obrigada por assistir até aqui, até a próxima e joga pro universo!